Já está em vigor uma lei que foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva que prevê que dados raciais de empregados eles passam a ser obrigatórios em documentos trabalhistas. Mas afinal de contas, o que é isso, né? Para que é essa lei? O que ela vai implicar? E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o coordenador regional da Cor de Igualdade em Minas Gerais, a Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, o Procurador do Trabalho, Fabrício Borella. Muito bom dia, procurador. Muito obrigada por nos atender. Bom dia, Juliana e ouvintes. É um prazer conversar de novo com vocês. Pois é, doutor Fabrício, o senhor já está ficando sócio aqui do Tribuna, né? Isso mesmo. Muito bom. Então, doutor Fabrício, a gente viu essa lei, mas assim, é um assunto, não vou falar assim relativamente novo, mas que está ganhando mais visibilidade, a gente falar sobre essas questões étnicas, raciais. Eu queria que a princípio o senhor explicasse para a gente qual que é o objetivo dessa lei. E na verdade, assim, eu até tive uma certa dificuldade, porque a gente fica com muito medo hoje no Brasil de falar as coisas certas, erradas, né? Por exemplo, a gente ainda pode falar assim, raça das pessoas, né? Como é que é isso? Ou é étnico, racial, que é o termo correto? No final das contas, o que essa lei quer? Certo, Juliana. De fato, é um assunto, né, que vem ganhando mais importância, o que é uma coisa boa, né, tratarmos de questões ligadas a combate a discriminações. Então, essa lei, ela vem num conjunto mais amplo até de ações que foram divulgadas aí pelo governo federal, que tem por objetivo justamente reduzir, né, as desigualdades socioeconômicas do nosso país e combater principalmente o racismo. Então, quando se determina que os empregadores, os agentes, né, as autoridades públicas deverão registrar esse dado referente à etnia e à raça dos trabalhadores, o que se busca, e isso foi justamente a motivação, né, do governo, é ter conhecimento dos dados e da realidade fática que existe no mercado de trabalho para poder adotar políticas públicas que vão, né, buscar corrigir distorções históricas que existem na nossa sociedade. E quando você fala da questão racial, sim, esse é o termo utilizado atualmente. Inclusive nós temos a lei que é o Estatuto da Igualdade Racial, né, que é quem delimita no Brasil as medidas que devem ser buscadas para corrigir realmente esse problema social brasileiro. Pois é, e o senhor falou bem aí, étnico-racial. O que as empresas vão ter que informar exatamente de cada trabalhador? É muito simples. Assim, né, a partir do momento em que o empregador contrata uma pessoa, ele preenche um formulário que, no caso do setor privado, está no sistema E-Social, né, então ali ele vai informar nome, CPF, dados de nascimento, gênero, e entre essas informações vai surgir ali o campo racial, que justamente vai ser formado pelos quesitos que são adotados hoje pelo IBGE. Então, serão ali branco, negro, pardo, preto. Então a pessoa vai escolher, conforme a autodeclaração do trabalhador, uma daquelas opções pré-definidas, e isso vai ficar registrado nos bancos de dados e poderão ser utilizados pelo governo. Então é só mais um campo para ser preenchido ali pelo empregador, mas que, como eu disse, vai vir da autodeclaração do trabalhador juntamente com os traços, né, as características físicas das pessoas, no caso das pessoas negras, que são aí os destinatários, né, das possíveis políticas públicas. Pois é. Então, doutor, a gente pode dizer assim que cor e raça é a mesma coisa? Essa é uma discussão, né, até um pouco mais acadêmica, mas para fim de aplicação da legislação e da pesquisa feita, né, pelo IBGE, vai se trabalhar com o termo raça, né, que vai estar entre aqueles termos determinados pelo IBGE, que são, né, como eu disse, os quesitos de pessoas negras, que são as pretas e pardas, e os demais opções. Então, esse é o termo que vai ser trabalhado para fins dessa legislação, sem prejuízo de outros usos que esses termos podem ter. A gente não pode tratar aí exatamente o que é igual, acho que depende muito do que você está trabalhando, né, e do objetivo também da análise.
Então, aí, doutora, eu te perguntar uma coisa. O senhor falou muito bem, né? Que ele é autodeclarável, ou seja, não é o empregador que vai falar, olha, sua cor é essa, né? O próprio empregador designar as pessoas. É cada trabalhador, quando ele estiver preenchendo a sua ficha ali, ele vai dizer o que ele se enxerga, vamos dizer assim, né? E aí, o senhor acha que, assim, a gente ainda tem uma dificuldade no país das pessoas se autodeclararem exatamente como elas deveriam, porque a gente vem assim de uma história cultural muito difícil, né? Que os negros ainda, muitos, têm muita dificuldade de se aceitarem assim, né? A gente construiu a nossa história brasileira toda tentando diminuir, né, vamos dizer assim, os negros. Então, assim, existe uma questão ainda no país. A gente avançou muito. Hoje eu fico até feliz quando eu entro numa loja de cabeleireiro, por exemplo, e tem lá trocentos milhões de cremes para cabelo crespo, porque até outro dia atrás as mulheres faziam de tudo para poder alisar o cabelo, né? E eu, particularmente, acho muito bonito os cabelos naturais. Mas a gente sente que ainda tem uma dificuldade das pessoas se aceitarem a isso. Essa autodeclaração, ela, de certa forma, ela ainda dificulta a gente dizer exatamente quantas pessoas são negras, quantas pessoas são pardas no Brasil, por essa dificuldade das pessoas se autoavaliarem como elas realmente são? Sim, Juliana, você está completamente correta, porque não há dúvida que nós temos hoje resquícios, né, do período de escravidão, que trouxe aí uma série de desigualdades históricas, né, para a população negra, que foi subjugada e hoje ainda continua sofrendo todas as formas, né, possíveis de discriminação. E isso traz essa dificuldade na autoidentificação da pessoa, né, nestes grupos, e isso é uma questão, até o que se busca, né, por meio das políticas públicas, por meio da redução dos estigmas no mercado de trabalho, na vida como um todo, para que seja valorizado, né, a pessoa como ela é, e ela possa sentir, né, orgulho ali da sua raça, da sua etnia. É um processo, né, gradual e conscientização. É claro que ainda haverá distorções quanto ao dado obtido e o da realidade fática, né? Nós temos hoje que mais da metade da população é negra, mas nós não temos esses dados quando você aplica realmente em setores, principalmente questões econômicas. Então eles estão muito longe de haver uma representatividade real. Então é um início, né? O que se busca é que ao longo do tempo, principalmente pelo trabalho, né, da estatística do IBGE, isso avance. No caso, quando a gente fala das ações afirmativas, né, que são as cotas em universidades, e agora também tem no Poder Executivo Federal, essa autodeclaração, ela também é conjugada com a questão fenotípica, né, que é, como é dito, as características físicas, né? A pessoa, além de se declarar, ela tem que realmente se identificar com aquela cor preta ou parda, já que ela estará gozando ali de uma política pública, né, para distorção de uma desigualdade social. Então, é uma questão que ainda, certamente, nós temos distorções, mas que o objetivo é caminhar gradualmente para se chegar a um ponto de maior igualdade. Muito bom. Olha, queria agradecer muito aqui no programa a participação do coordenador regional da Cor de Igualdade de Minas Gerais, Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, procurador Fabrício Borella. Procurador, muito obrigada novamente pela sua presença aqui no Tribuna Livre. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um bom dia a todos.